Bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos aqui no Direct, fazendo essa live, primeira aula online. Nós somos Tiago e Ariane, estamos em pleno vapor com esse projeto Encontros com a Arte Contemporânea Mercadão. E hoje vai ser a nossa primeira aula online, né? No total serão 3 aulas online com temáticas sobre a arte contemporânea e essa relação com os espaços reais da cidade. No caso, né, o nosso foco de estudo agora, o Mercadão de Campinas, né? Esse espaço sensacional da nossa cidade que nós vamos imaginar e ativar, né, com arte e ações, né, no espaço. Então, inicialmente, eu vou... Desculpa, é a primeira vez que a gente faz uma live, então, questões assim, de tecnologia, né, podem ser complexas, mas vai dar tudo certo. E estamos aqui para trocar ideias, para abrir o projeto, para quem quiser acompanhar e participar, estar aqui na página do Encontros com a Arte Contemporânea, mas também estamos abrindo para um grupo de artistas que queiram pensar mais diretamente a parte artística de instalações e pensamentos. Então, mais no final da aula a gente vai fazer esse convite a quem quiser participar, além das aulas online que vão estar disponibilizadas, né, aqui abertamente na nossa página. Mas peraí que já deu é complexo, gente. É muito legal isso. Primeira vez e vão ter muitas pela frente. Né? É um prazer estar aqui. Então vamos começar, né? Então as aulas online vão ser os 3 próximos sábados. Este, que é Arte, Memória, Espaços e Lugares. Né? A aula que vem a gente vai falar de arte e espaço urbano. As experiências vividas por nós em Berlim, São Paulo e Pouso Alegre, e além de outras ações no espaço, outros artistas, vamos somar várias referências para a aula que vem falando de arte e espaço urbano. E daqui a 3 semanas, ações em rede, né? Que são conceitos de instalação e intervenção artística. Né? Esse projeto ele é uma ação realizada com recursos da Lei Federal, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né? Supervisionado pela Secretaria Especial de Cultura de Campinas. Muito bem. Primeiro, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Feliz também de ter conseguido toda essa estrutura, de conseguir transmitir a nossa aula ao vivo da melhor maneira possível que a gente conseguisse, né? Então, assim, essa é a primeira apresentação do nosso projeto ao público. A gente já está no Mercadão desde dezembro, realizando pesquisa de percepção do espaço, entendendo qual o funcionamento, os fluxos que existem dentro do espaço e aos arredores também do mercado municipal de Campinas, o famoso Mercadão, né? Mas bem, estamos aqui e vamos dar início à nossa aula. Tá todo mundo preparado? Eu vi que tem gente aí, eu vi que o Ismar tá aí, gostei muito. Muito bom, gente. Obrigada pela presença aí e vamos seguir. Então, eu também queria falar mais um pouco, agradecer essa oportunidade. Eu acho a gente já tá faz quase que 4 anos em Campinas e esse eu acho que é um dos maiores projetos que a gente desenvolve na cidade nesse período, né? A gente ficou fora da cidade por 7 anos e a gente agradece muito. A gente fez várias tentativas de implementar algum projeto que a gente gosta muito de mexer com a história dos espaços,
resgatar memórias dos lugares, e agora a gente tem essa oportunidade única, assim, apesar de toda a circunstância que a gente está vivendo, de pandemia. Eu acho que a gente está acostumado, eu e a Ariane estamos acostumados a viver esses momentos de crise, assim. Então, pra gente é um desafio que nos anima muito em realizar e ter pessoas também participando dessas ações que também estão ligadas ao grupo Ações em Rede, que vão se iniciar a partir de amanhã. Quem quiser se inscrever ainda tem algumas vagas, mas a gente dá início amanhã nesse pensamento de criar ações mesmo, intervenções, pensar em ações performáticas para o mercado aqui de Campinas. As inscrições ainda estão abertas, existe um formulário na nossa página, né, do Encontro com Arte Contemporânea, e quem se interessar, a gente vai estender as inscrições até a semana que vem. Então a gente pode colocar o formulário afixado para os interessados que queiram participar dessa discussão mais profunda, né? Aqui nas aulas online a gente vai falar sobre as temáticas, vai expor as nossas experiências e também o nosso olhar de referências e tudo, mas no grupo a gente vai aprofundar nas questões de instalações, intervenções artísticas, performatividades, que são as áreas nas quais a gente tem muita experiência e está super disposto a trocar ideias, criar, na medida do possível, deste momento qual a gente vive, que é muito complexo fazer arte em espaços reais. Então, mas mesmo toda a negociação com o espaço, as dificuldades fazem parte deste fazer da arte contemporânea, do qual a gente vai explicar aqui nessas aulas e trocar ideias com esse grupo. Ariane, eu vi aqui, tem muita gente do nosso grupo na aula online. Que bom, que bom. A gente. Regina tá vendo a gente, o Alexandre mandou um bom dia, Genivaldo. Beleza, gente, vamos interagir aí e também saber. Outra atividade do projeto são as práticas de pintura ao ar livre, né? Quando a gente imaginou o projeto ano passado, a gente não esperava que, lógico que já era imaginável, mas a gente vislumbrou na prática de pintura ao ar livre uma possibilidade de se fazer arte mesmo nesse momento de pandemia. Por quê? Fazer prática de pintura ao ar livre, de desenho ao ar livre, é uma atividade individual, na qual o artista se depara com o espaço, né, quase impressionista ali. Então, a gente teve que adaptar essa atividade, né, que era a nossa terceira atividade, aulas online, o grupo, e a outra atividade eram essas práticas de pintura ao ar livre. Agora, por conta da gente estar na fase vermelha, de não poder realmente estar na rua, a gente vai transformar isso num compartilhamento das práticas de pintura ao ar livre. Então, nós convidamos alguns artistas que vão fazer essa atividade e diretamente lá no Mercadão a gente vai também transmitir isso pela nossa página aqui. Então, serão artistas convidados, e outra vertente também dessa ação de práticas de desenho e de pintura, a gente está criando um kit que chama Kit Venha Colorir o Mercadão, ou Kit Cores e Sabores. A gente ainda, né, está em processo, mas o Thiago está criando ilustrações super lindas do Mercadão, de detalhes ali da arquitetura, moura, né? Deste espaço tão sensacional da cidade, e a gente vai criar um kit para colorir o Mercadão, também com especiarias para serem usadas como tinta. Teremos também essa ação que vai ser distribuída, e também vamos fazer sorteios aqui também de kits. Então, começaremos nos apresentando, né? Meu nome é Ariane Vitali, eu sou artista, figurinista, trabalho com teatro há mais de 20 anos,
mas a minha vertente de teatro e de performance sempre foi o olhar ao espaço real. Né? Eu nunca fiz, poucas vezes, teatro dentro do teatro, ou quando estava dentro do teatro, estava pensando na estrutura desse lugar. Então, meu percurso de vida é formado em arquitetura, né? Mas desde a faculdade eu já trabalhava com roupa, já tinha um brechó, já fazia figurinos. Então, a minha vida profissional sempre esteve ligada ao figurino e ao teatro e à performance. Né? Então, eu tenho um projeto que se chama Figurino em Ação. É um projeto no qual o Thiago é meu parceiro e temos muitos parceiros, porque é um projeto nesse mesmo sentido desse atual, essas duas imagens fazem parte desse projeto. Então é um projeto também aberto e também é parte da minha pesquisa de doutorado, né, no Laboratório de Práticas Performativas da USP, que agora está em fase de conclusão. E essa pesquisa fala justamente de processos artísticos, de metodologias de troca, de fazer artístico através da experiência, né, da vivência, da imersão em temáticas. Então essa é uma das vertentes do meu trabalho. Eu também sou professora, né? Atualmente eu dou aula na Faculdade das Américas e também na Belas Artes, e estou dando aula de cultura, arte e inovação, história da moda, design de cenografia. Então é um campo aberto aí, e dar aulas é uma área que me interessa muito. Né? Com o projeto Figurino em Ação, por exemplo, essas duas imagens, a gente tem uma ação que é em São João del Rei e uma ação na Avenida Paulista. E o quanto também esses espaços são relacionados com essa performance que acontece com o Figurino em Ação. Né? Então a pessoa cria o figurino e vai para o lugar onde a gente está imerso para criar as performances e as ações. Né? É um projeto que eu realizo desde 2016 e está aí nas redes, quem quiser conhecer, Figurino em Ação. Né? É um projeto que me envolve muito, né? Arte e vida, né? E me encanta muito. Né? Agora o Thiago vai se apresentar. Bem, eu sou Thiago Bortoloso. Para quem... É só uma pequena apresentação, né? Eu sou formado pela Universidade de São Paulo. Comecei meu mestrado na cidade de Berlim, na escola Weissensee, um mestrado que se chamava Estratégias de Espaço. Lá eu estudei por um ano, depois eu mudei o mestrado para outra universidade de Berlim, que foi a UDK, que é a Universidade de Arte de Berlim, onde eu estudei um curso que era Arte em Contexto. Depois eu acabei não finalizando o mestrado lá, voltei para Campinas, a gente passou 7 anos em Berlim, e aqui eu acabei finalizando o mestrado na Unicamp, onde eu discuti a respeito dos contextos entre a cidade de Campinas, São Paulo e Berlim. E aqui eu apresento um pouco dos meus trabalhos. Esses trabalhos são relacionados à arquitetura dos espaços e aos modos construtivos. A gente tem na primeira imagem um trabalho ali no canto, que é do Instituto Tomiotaki, um prolongamento da parede. Depois no meio a gente tem uma instalação numa galeria onde eu construí esse deck, onde as pessoas podiam sentar e brincava com essa ideia do público, do que seria um espaço público e privado. E o último no Centro Cultural São Paulo. Eu também não sou só um artista que trabalha com instalações e intervenções. Eu produzo também obras em linguagens como aquarela, pintura e fotografia. E muito da escolha do Mercadão para essa ação que a gente está produzindo, para o projeto Encontros
com arte contemporânea surgiu primeiramente de algumas aquarelas que eu fiz aqui de Campinas, de espaços da cidade, que eram monumentos históricos, pensados como elementos da história de Campinas, e eu fiz essa aquarela do Mercadão para um projeto lá do Sesc, que acabou não sendo usado, e foi a partir desse estudo dos monumentos de Campinas que a gente resolveu escolher, né, o Mercadão como esse centro de comércio e discussão. A gente vai começar a discutir e pensar um pouco a respeito do que é o Mercadão para Campinas e para os artistas também, o que eles vão tirar desse espaço aí. Eu vou falar um pouco, né, essa é a terceira edição dos Encontros com a Arte Contemporânea. As duas primeiras edições aconteceram na cidade de Pouso Alegre, subsidiados pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura de Pouso Alegre, e foi uma vontade de falar sobre arte contemporânea, de envolver as pessoas no entendimento tão amplo e tão aberto que é a arte contemporânea. Bem, eu só queria, porque surgiu também o Encontro com a Arte Contemporânea, essa ideia, né? Foi um momento, um período, eu acho, que aconteceu aquela ação no MAN, que o cara ficou pelado, daí todo mundo começou a criticar a arte contemporânea no sentido de achar que era só uma coisa de ficar pelado. Então a gente começou a pensar realmente a arte contemporânea, o contexto que ela está sendo desenvolvida, assim, para que a gente pudesse de alguma forma criar uma formação de público para a arte contemporânea e não criar um estereótipo do que seria arte contemporânea, né? Então acho que surgiu bem nesse contexto aqui. Né, a gente fez a primeira vez, foi em 2018, né? E a primeira, o entendimento que a gente teve foi: vamos fazer as aulas teóricas, então sempre teve este lado formativo, né, de realmente aprofundar nas teorias, nos conceitos da arte contemporânea e amplificado até para própria conceitos da arte como um todo, e ao mesmo tempo olhar para um lugar real, né? Então sempre ter como foco escolher um lugar onde dali se pensa em ações que vão reverberar para uma ação expositiva ou mesmo pensamentos de arte individuais dentro desse coletivo criado. Então a primeira ação foi dentro da estação, que é uma estação cultura lá da cidade de Pouso Alegre, né? Já é um espaço, né, de exposições, já tem esse caráter, né? Mas ao mesmo tempo foi resgatar a memória, porque esse lugar é um lugar que é, de certa forma, desconfigurado do que foi ser estação anteriormente. Então a gente discutiu muito essa relação do passado, né, desse lugar na cidade e a presença dele hoje como um centro cultural da cidade, né? A segunda edição, né, e aí a gente criou junto com um grupo, né, na época que a gente ainda podia, né, estava se aglomerando, então criava também ações de pintura coletiva, né, de pinturas através de projeções, de autorretratos pintados, e depois criamos uma instalação com esses autorretratos pintados em sacos de sacos de entulho, não é só de entulho, né? São para armazenar produtos. E aí criamos instalações de uma forma aberta. Então cada um poderia propor ideias e ao mesmo tempo a gente também filtrava e trocava ideias e direcionava com o nosso, né, expertise o que depois se tornou uma exposição. Nós vamos falar disso mais na aula que vem, né? Hoje é só exatamente explicando o contexto no qual a gente se coloca, né? Aí no ano seguinte a gente olhou para o mercado de Pouso Alegre e estava um espaço
né, decadente, uma fachada totalmente caindo, os ladrilhos. É lógico que o mercado numa escala bem menor do que o nosso mercadão aqui, né? Então olhamos para esse espaço e falamos, vamos também pegar esse espaço como uma temática para o Encontros segunda edição, né? Então foram meses de permanência no espaço, né, junto com o grupo, também com as aulas, né, no caso eram presenciais, com as aulas teóricas, e entendendo esse espaço, né? Então, primeiro, só uma percepção do espaço, que a gente foi colocando essas bolinhas de papel mesmo, de uma forma muito simples, mas percebendo aonde era possível ativar, né, elementos que poderiam ser suporte ou mesmo motivo para as obras encontradas. E ali na cidade tem uma questão da arte popular, dos músicos populares, né? Então isso também envolveu muito a ação dos encontros com arte contemporânea no mercado de Pouso Alegre, né? Isso nós vamos falar semana que vem. Por exemplo, teve essas imagens que estão atrás da gente, elas foram feitas por 2 artistas que participaram do processo, que é a Magda Bassi e o Renan. E eles, a gente, em coletivo, né, nas conversas, decidiu que iríamos fotografar as mãos dos comerciantes com a mercadoria. E disso reverberou nos estandartes, e dos estandartes se movimentou um cortejo, e o cortejo convidou por exemplo, um dia a Folia de Reis da cidade, que foram e cantaram, né, as cantorias da folia. Teve, né, teve um bastião da Folia de Reis presente. Nós vamos mostrar as imagens, são lindas. Por exemplo, outro dia as caixeiras, né? Outro dia um violeiro de música, né, caipira. Então foram várias ações pontuais e no final uma ação expositiva. Isso nós vamos explicar mais semana que vem. Então agora entramos, né, no Mercadão em Campinas, um desafio, que é um espaço realmente, né, grandioso. Tem essa arquitetura, né, especialmente moura, né? A gente também é um dos temas que a gente quer conversar com o grupo, né? Esse mouro, né, mourisco em Campinas, né? O que significa isso como monumento da cidade? E aí eu dou a palavra para o Thiago, porque agora vem a teoria, a conceituação, né? Todas essas teorias que permeiam. Eu só esqueci de falar uma das temáticas, né, dessa visão contemporânea que a gente tem em relação à arte, né, que é uma arte contextual, né? Isso é uma das vertentes possíveis, né? A arte contemporânea é um universo, né? E uma das vertentes que é a qual a gente se adapta, e todos os nossos projetos, de certa forma, trabalham com essa ocupação de espaço, é entender que a arte, o artista tem que se colocar nesse contexto, percebê-lo para ir criar, quando a gente fala de criá-lo diretamente em espaços reais, né? A gente estuda, um dos autores que a gente vai até estudar com o grupo é o Paul Ardenne, que é uma arte contextual, que é só em espanhol que tem. E ele fala, eu vou ler uma frase aqui. Essa arte, ela exigiu dos artistas que se assentassem no espaço e no tempo locais. E essa experiência requer, paralelamente, práticas como observação, a topografia e a pulsão, onde a arte se converte em prática ativa e também reativa. Então, agora vamos aos conceitos. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar pelo chat, que agora o Thiago vai começar a teoria, e aí eu vou ficar mais aqui paralelo. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar que a gente responde. E também, quem tiver dúvidas e quiser
conversar, também pode depois contactar a gente pelo nossa página. Tá bom? Então vamos lá. Bom, Quer ficar mais central? vou me colocar aqui então para começar. Bem, a aula que a gente propôs hoje então é falar a respeito um pouco de arte, memória, espaços e lugares. Bem, eu começo um pouco para a gente entender o lugar que a arte ocupa na nossa sociedade. Eu gosto muito dessa frase e dessa imagem para a gente fazer uma relação, né? Essa é uma frase que o Lukács coloca, que seria: quando a gente está em contato com uma obra de arte, esse contato ele coloca a sua individualidade em confronto com as questões sobre o destino e o desenvolvimento da humanidade. Bem, significa isso, né? A arte, então, quando a gente está diante de uma obra, de uma instalação, seja uma pintura, uma instalação, ela vai nos colocar realmente, eu acredito muito nisso, se a gente, aquilo de se colocar, observar e sentir a obra, se dá essa possibilidade, né, de dar o seu tempo para entender, tentar entender o que é aquilo, tentar perceber. Você fica ali parado num tempo, né, que demora. Eu acho que para uma apreciação artística não é um tempo, né, na rapidez que a gente vive hoje. Então, assim, essa imagem ao lado mostra um pouco dessa necessidade, dessa união, né, em que eu estou fazendo uma percepção estética e ao mesmo tempo estou carregando meu celular, né. É um pouco o que a gente vive hoje. Eu trago essa imagem para criar essa contradição, assim, que a gente precisa dar tempo para a obra de arte, mas no mesmo tempo a gente tem a nossa vida que é tão rápida, numa velocidade, né? E muitas vezes a gente também não quer se colocar, né, diante de uma obra de arte para que a gente entenda, né, o que seria esse desenvolvimento da humanidade. Para isso, eu trago aqui outros conceitos de arte. Aquele é um conceito dos anos 90, né? Basicamente, escrito. Mas bem, daí eu começo com a arte é um exercício experimental da liberdade. Aqui são alguns conceitos no tempo, assim, né? Então é o exercício da liberdade. Seria experimentar com a liberdade. Quem mais vai falar isso? O Beuys fala muito desse exercício da liberdade, desse poder transformador da arte, né? A arte, a Fajaga Ostrowel, é uma polonesa que escreveu muito sobre o processo de criação em arte. Eu gosto muito dela para alguns pensamentos sobre arte, é uma coisa também dessa ideia da arte representa um caminho de conhecimento da realidade humana, né? Então, a partir da arte eu vou conhecer a realidade humana de um período histórico. Mas bem, eu trago uma outra frase que também gera bastante pensamento sobre o que seria arte, que seria do próprio Andy Warhol, que seria: ser bom em negócios é o mais fascinante tipo de arte. Então aqui a gente já entra um pouco na arte contemporânea, que seria uma arte que está envolvida com um sistema, que seria o sistema que legitima e que valida o objeto de arte, seja ele uma instalação, né? Então, assim, o negócio seria como eu faço minha obra de arte se sobressair dos outros artistas e eu ser visto pela sociedade e, além disso, pelo universo artístico, que seria os museus, as galerias, os marchands, as revistas, os sites de arte. Então, assim, todo esse negócio, toda essa cultura da celebridade que também está envolvida hoje em dia na produção artística, né? O Andy Warhol é um artista que estava mais preocupado com a produção de uma imagem para sua obra do que com a questão da obra. Essa relação que ele se estabelece, né, entre a construção de uma imagem, da persona do artista, e uma obra que se relaciona
com essa ideia. Eu acho que fica bem claro no trabalho dele, quando a gente pensa na Marilyn Monroe, essas coisas, né? Como essas pessoas também foram usadas pelo negócio da indústria cultural, né? Mas bem, para diminuir um pouco essa questão da arte, vai pesando, né? A gente volta lá para os gregos, né? Que a arte não passaria da mera cópia do belo, existente apenas no plano das ideias, né? Aqui a gente volta à ideia do belo no Platão, que também é um conceito de arte. E finalizando, Beuys, né? Todo mundo é um artista, maravilha. Mas essa frase do Beuys, eu acho ela é muito democrática, né? Ele quer essa democratização da arte, qualquer um pode ser um artista. Se a gente pensa no sentido, né, da própria palavra arte, que é da técnica e essa habilidade adquirida. Então qualquer bom médico que tem uma boa habilidade, um bom jogador de futebol que tem aquela técnica, são chamados de artistas. Nesse sentido a gente pode incluir essa frase do Beuys dentro desse conceito da onde surge o conceito de arte. Além disso, tem uma frase do Beuys que eu acho muito interessante, né? Que fala sobre a função da arte, que seria libertar as pessoas é o objetivo da arte. Libertar as pessoas, né? É o objetivo da arte. Portanto, para mim, o próprio Beuys, é a ciência da liberdade. Bom, então fazer arte era essa possibilidade de encontro com a liberdade. A gente vai ver como isso vai se alterando com o tempo, e eu ainda vou trazer outras definições do que seria a arte. A gente vai ver o que é memória, mas a gente vai continuar, e eu trago um artista falando de todas essas questões de arte que me instiga muito a pensar o que é a arte hoje em dia. E é essa imagem que a gente está vendo. Isso é um trabalho do Merlin Carpenter, né? Que ele colocou em 2015, ele faz uma série, ele coloca uma Ducati numa sala, um Pioneer e um carrinho de bebê no estilo vintage, em 2015. Daí voltando àquela frase, se eu olho essa obra e como eu pensaria, qual seria o destino da humanidade vendo essa obra contemporânea de 2015? Né? Eu acho que é um pouco no caminho que a gente está indo. E o que faz isso ser uma obra de arte é todo o contexto que gera a validação desse trabalho. Além dos textos que o Merlin Carpenter escreve, ele nessa galeria, uma galeria de projetos na cidade de Berlim, onde a gente sempre vai ter pensamentos e trabalhos que vão questionar realmente o conceito de arte. Primeiramente, né, eu não vim aqui para definir nenhum conceito de arte. A ideia é criar cada vez mais possibilidades de entender o que é a arte. Eu, uma época, já também pensei, não, eu queria saber realmente o que é arte. Mas atualmente eu vejo, né, cada dia mais esse conceito sendo ampliado, né? Sendo esgarçado mesmo. E eu acho que é isso que é importante, a gente não definir realmente o que seria um objeto de arte. Para nossa discussão iniciar, a gente vai apresentar, na verdade, várias possibilidades de entender o que seria uma obra de arte. Então a gente tem o Merlin Carpenter, de 2015, é um artista que dá para conhecer. Esse trabalho ele se chama imitação de couro, né? Tipo corvinho, a ideia, aquele material que imita o couro. Só que aqui a gente tem todos esses objetos que são originais, né? Uma Ducati original, um Pioneer e um carrinho de bebê estilo vintage original. Então ele traz uma brincadeira com a ideia do significado desses trabalhos pra gente, né? O que significa, não o trabalho, mas o que significa esses objetos na nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade pautada somente na ideia de um consumo desenfreado, né? Esses objetos podemos até usar Platão, são belos, não? Ariane, são belos ou não?
Tô precisando de alguém que me dê São belos, lindos, Mas a ideia sensacionais. É a ideia dessa técnica, né? Então ele traz realmente esse conceito do Platão nesse trabalho e vai transformar o que a gente conhece como meros objetos em possíveis objetos de apreciação e um pensamento sobre o conceito de arte. Bem, então eu deixo essa questão, é uma dúvida também, eu tenho essa dúvida, eu sempre me questiono com esse trabalho, se é ou não é arte, que faz isso como ser uma obra de arte ou uma instalação artística, né? Mas bem, então trago Merlin Carpenter e trago também uma obra, né, do grande arquiteto Ramos de Azevedo, que também pode ser considerado uma obra de arte dentro desse sentido de um artista que tem uma habilidade técnica, né, apurada e que ele consegue transmitir através da linguagem dele, que é a arquitetura aqui no caso. Aqui é uma imagem do mercado, né, já reformado, que é quando ele fica com essas linhas retas, uma reforma dos anos 30 que acontece. E a gente continua, né? Primeiro trouxe as questões a respeito do que seria a arte. Agora eu vou trazer um pouco da questão da memória, né? Como eu trago aqui a memória, na verdade, eu trago isso também sempre como questionamentos para a gente pensar. Esse trabalho do Archambault, que trabalha com frutas, né? Traz também, eu queria já começar a apresentar essa ideia dos materiais que a gente vai ter para trabalhar no mercado, que são os produtos que eles trabalham, né? A gente está pensando muito em se apropriar de materiais e formas de apresentação desses produtos no mercado para também pensar na criação de obra de arte. Para isso, então, eu trago essas imagens do Archambault, pensando um pouco como esse artista se colocou nesse período também. Qual seria as histórias e as memórias do Archambault para fazer uma reprodução, né, de uma figura representando as estações do ano, mas de forma construída somente com frutas, né? Bem, aqui a ideia de como Archambault se relacionava com o contexto histórico do Renascimento, né? Bem diferente se a gente pensar em um Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa. Essa que era a ideia, né? Mas bem, a arte, né, então, como uma forma de expressão da memória do gênero humano. É isso que eu pensava. O que ele queria dizer? Qual que ele vai ser a expressão desse período, né? Bem diferente do Leonardo da Vinci. É uma questão que eu estou levantando sempre. E a arte é resultado da experiência humanas, da memória, da criatividade, da imaginação, e o processo de produção artística envolve a apropriação da realidade concreta, né? A arte como reflexo de uma parcela do mundo humano presentifica o que se produziu em épocas diferentes. Daí que eu estava falando, né? A gente está falando dessa época do Renascimento, mas ela não é a arte. O Archambault é uma pessoa muito única nesse período de produzir esse tipo de obra. Ele estava fora do tempo dele, se for pensar. E acho que é isso interessante e é isso que a gente está pensando com a nossa produção aqui. Colocar, ó, as coisas fora do tempo, né? Ó, mas bem, essa é a ideia da memória, né? Aí a gente tem mais uma vez a memória ali, o fundo, né? Então, quando falamos de memória, a gente está falando de um registro de experiências humanas. Aí a questão da memória, eu acho assim, a memória, eu não sou um teórico nos estudos da memória, mas a gente vai tentar definir um pouco aqui, ou ampliar ainda mais esse conceito, né? Seria a memória, na verdade, ela está ligada a essas percepções e experiências humanas, né? Que são dos sentidos, né? Eu posso do tato, do olfato, do meu ouvir, né? Do meu olhar, do meu paladar. Tudo isso pode gerar uma memória na nossa construção daí da nossa lembranças, né? Tem coisas que também nem precisam ser lembradas, né? Mas é assim. Então, são um registro dessas experiências humanas.
tem esse texto do Pierre Nora que vai falar muito a respeito desses lugares de memória, que eu acho muito interessante esse conceito que ele fala que são esses, antes de tudo, restos, né? Não é nada assim monumental, não é algo como a história que está dada. Eles são restos, né? Aquilo que sobra mesmo de uma experiência que eu tive, né? Eles são restos, o texto é muito bonito. São os rituais de uma sociedade sem ritual, que vive numa sociedade sem ritual. São essas sacralizações passageiras. Por exemplo, tornar algo quase religioso, uma luz que eu vejo entrando pode ser marcada para mim para sempre na memória, né? Então, transformar algo numa coisa quase religiosa no efêmero, né? Uma coisa de passagem do transitório, dentro dessa sociedade que faz com que tudo, né, seja consumo. Podemos chegar nessa conclusão. Fidelidades particulares, né? Eu me identifico com aquele lugar. Eu gosto, tenho uma relação de afeto com aquilo. Numa sociedade que plana todos os particularismos. Ninguém tem a sua particularidade. Tudo uma massa, né? Então, sinais de reconhecimento, de pertencimento de grupo. O que eu me identifico com aquele espaço? O que eu me identifico com aquele grupo que pertence àquele lugar, né? Portanto, um lugar de memória, né? Essas memórias são esses cheiros, essas passagens. Pode ser, né? Não seria um lugar de lembrança, né? Eu ativo essas memórias para esses lugares, então assim, entendidos como lugares de memória ou da nação. Ele faz uma relação com a história da França. O que ele diz? Que ele conclui que estaria ausente uma vontade de tensão de memória. Não seriam propriamente lugares de memória, mas de história. Aqueles lugares aonde se conta uma história de uma nação, aonde já existe toda uma narrativa construída por historiadores para que eu chegue naquele espaço e sinta toda a história que foi contada por historiadores. Isso vai acabar anulando todos esses restos da nossa memória. Então, assim, a nossa desafio realmente é a gente estabelecer espaço, essa nossa relação pessoal com esses lugares. E assim a gente vai conseguir estabelecer uma relação de habitar esse lugar, né? E não só ficar com a história que constrói a identidade de uma nação. E Campinas gosta muito disso, né? Campinas gosta muito disso, de viver só a história da cidade, as personalidades da cidade. Ela constrói todas essas relações para que a gente fique somente numa história que é passada através dos livros, através dos historiadores, que acabam definindo uma linha mestra, né? Para que a gente não tenha, por exemplo, outros agentes que construíram essa história. Existe somente uma história que é narrada, e aqui em Campinas a história que é narrada é essa dos grandes, né? Carlos Gomes, os próprio Ramos de Azevedo, as próprias reformas depois que a gente vai ver em Campinas foram feitas por grandes urbanistas do período. Então Campinas traz muito esses nomes e essa memória muito marcada por uma história. Então a ideia é resgatar memórias que são mais sutilezas que a gente vive desses espaços. Então essa é uma ideia, né? E aqui outro contexto, outro conceito é a memória que auxilia o sujeito na percepção do mundo, né? Então a minha memória são esses restos que eu tenho da cidade ou desses espaços, né, que vão atualizando a minha memória. Então assim, a memória auxilia o sujeito na percepção do mundo, atualizando o passado. A memória faz com que cada pessoa possa ser capaz de remontar o seu presente a cada instante, já se colocando como sujeito que interage e reflete o mundo que vive. Nossa, isso dá pra gente, né? Então, a ideia, o passado transforma o presente ou o presente muda o olhar do passado? Uau! Essas são as grandes questões que a gente está discutindo, né? Será?
passado transforma o presente. Eu vou colocar aqui uma frase que é do Agamben, né, no texto Que é o Contemporâneo, e ele tem a ver com essa relação, que ele fala que o ser contemporâneo, ele atua não apenas no nosso século e no agora, mas também pega figuras e textos e documentos do passado e, a partir daí, assume a sua presença como contemporâneo. Então, é estar presente, mas também se apropriar de textos e documentos do passado. Eu acho que tem a ver com essa relação, né? De estar hoje, pensar hoje, imaginar o futuro, mas estar também apoiado com todas as questões do passado e, né, textos e teorias. Muito boa a intervenção aqui da Ariane. Eu fico fazendo essas caras quando ela tá, mas vou tentar melhorar isso. Bom, isso tudo pra gente, eu comecei explicando arte e memória, né? Mas não vou continuar em lugares e espaços, não. Pra gente dar um tempo, a gente vai voltar no final com esses conceitos. O que eu trago aqui como a proposta da aula de hoje, além de a gente entender o mercadão, é entender artistas. Eu trouxe diversos artistas brasileiros que potencializam espaços da cidade e tentam de alguma forma expandir, né, o que seria o conceito de arte dentro de espaços como o Largo da Concórdia, né? O Largo da Concórdia, ele era um grande camelódromo, né? Até 2005, que o Dias e Hedwig é uma dupla de artistas que trabalha com diversas linguagens, e também muito dos trabalhos surge do contexto dos lugares, né? Esse é um lugar de grande história de São Paulo, a gente pode... que acabou, né? A história é apagada, a história dos vencidos, né? Acabam sendo sempre apagadas pelo monumento dos vencedores. E aqui é um caso que a gente vai conhecer um pouco. Bem, esse é um trabalho do Arte Cidade de 2002, o Arte Cidade Zona Leste. E aqui é o objeto e o espaço de estudo deles. E essa é a proposta de trabalho. O projeto se chamava Mera Vista Point, do Arte Cidade 4, Zona Leste, 2012. O que a gente tem aqui? Os dois artistas, eu fui monitor dessa exposição do Arte Cidade. A Ariane também foi monitora do Arte Cidade Zona Leste. E a gente viveu diversas experiências lá. Eu, monitor desse trabalho, é um trabalho que envolvia todos os comerciantes e camelódromos que quiseram participar, né? Houve toda uma negociação para a realização desse trabalho, aonde os artistas, eles pensaram, primeiro, em criar imagens fotográficas dos comerciantes para que gerasse uma identidade desses comerciantes, relacionado também com essa estrutura de cobertura com essas lonas de plástico, né? Quase uma característica dos mercados populares, assim. A gente tem a cor, todo um cheiro. Me lembro muito do cheiro de gordura desse lugar. Ter passado muito mal, mas era um cheiro misturado de gordura com tempero, com roupa. Era um mercado muito rico de diversidade, né? E eles fizeram primeiro a ideia das imagens, e foi todo um processo de negociação difícil com os comerciantes. A dificuldade de a gente estabelecer contato com o comerciante. Quando a gente fala de arte, ele já tem toda uma preocupação, né? Vai perder tempo, aquilo não vai dar dinheiro. Então houve toda uma negociação para que os comerciantes aceitassem fazer o projeto. Eles ganhariam uma televisão e eles fariam um vídeo. E daí eles poderiam, os vídeos eram, nesse vídeo eles apresentavam os produtos deles, mostrando as qualidades desse produto.
e podiam também vender as fitas do projeto, né? Então ele ganhava um dinheirinho. Então houve toda uma negociação para que pudessem ser instaladas mesmo as televisões dentro das barracas dos comerciantes, com os vídeos dele apresentando os próprios produtos. Mas bem, além disso, a grande proposta disso é o Mera Vista Point, que foi a construção de um ponto de vista superior aonde eles construíram um pequeno barzinho. Então assim, você tinha aquele mar de telhados feitos com lona, e para você poder visualizar todas as imagens e ver o projeto, a única maneira é se você fosse consumir ou ver esse barzinho que ficava na altura de 3,5 metros, e ali era servido um bar normal, que os artistas conversaram com o comerciante e elevaram esse cara a 3,5 metros, e ali você tinha uma vista magnífica daquele mar, né, de tendas que construía o mercado do Largo da Concórdia no Brás, né? E aqui a gente volta no teto, era a repetição das fotografias dos comerciantes, né, impressas no teto também do barzinho. Então você tinha essas duas visões, essa visão e depois essa onde você via os próprios comerciantes e podia ali ter uma maravilhosa percepção estética do espaço, né, do alto, tinha o vento, é muito gostoso esse trabalho. E um novo modo, né, que eles conseguiram, acho, da gente perceber esse mercado de comércio informal do Brás. Bem, eu acho que isso é um projeto de grande escala, né, dentro do Arte Cidade. E aqui eu trago uma artista que é a Ana Teixeira. Ela estudou comigo também na USP, a gente trabalhou, né? Estudamos juntos lá. Então eu gosto muito também do trabalho dela, e eu gosto muito da escala, diferente da escala do Dias e Hidvig. A gente tem a Ana Teixeira, que é uma escala muito solitária, né? É uma escala do lugar assim, da escuta, né? E ela tem esse projeto que chama Escuto Histórias de Amor, aonde é que a gente vê ao fundo a cidade, né, maravilhosa de Veneza. Nada melhor do que fazer esse trabalho em Veneza, escutar histórias de amor, e com pequenos equipamentos ela consegue criar essa relação de afeto com as pessoas. Primeiro ela coloca o painel, né, que escuta história de amor, e vem com essa coisa bem do tempo outro, que é o tempo do tricô. Ela começa a fazer essa peça de tricô enquanto ela está escutando as histórias de amor. E essa peça de tricô é quase como um registro dessas histórias, aonde ela vai em diversos lugares do mundo recolhendo, né, essas histórias de amor que ficam registradas nesse trama, né, de um cachecol. Nossa. Então ela vai em várias cidades, ela utiliza sempre dessa estratégia do banco, o tripé como um comércio informal, mas aonde ela está oferecendo é escutar as pessoas em uma sociedade realmente que a gente não tem mais tempo, né, para parar e contar histórias de amor. Então assim ela estabelece esse novo tempo, né, para o espaço urbano, né, aonde cria esse momento de afeto, um momento único, né? Então aqui eu já vejo o destino da humanidade de uma forma mais interessante. Olha que belezinha, Ana Teixeira. Ela vê o mundo de uma forma vai ter jeito então a sociedade, a nossa humanidade, se a gente vê o trabalho da Ana Teixeira. Agora do Merlin Carpenter não sei. É mais sinistrinho, né? Mas aqui é esse novelo de lã que vai sendo tramado
com essas histórias, né, sendo contadas pelos passantes da rua, o que cria, né, uma ruptura, né, com esse tempo comum do espaço urbano. Então é muito interessante, e a escala do trabalho dela também, isso que eu acho legal, essa intervenção mínima, né, intervenção silenciosa no espaço urbano e de uma maneira tão poética, isso falando de amor. Nada mais bonito que se falar de amor. Então traz muito, né? Eu acho uma dose de esperança para os tempos que a gente vive, né? Vamos ter esperança, pessoal, né? Temos que pensar afetos e afetividades, performatividades a partir desse sensível. Isso. O Raum Labor é um grupo de arquitetos e artistas de Berlim. Eu trago por intervenções públicas que eles realizam no espaço urbano e relacionam, na verdade, o interno com o externo. Ele tem essa Kitchen Monument, que é uma proposta de ações e conversas sobre arte, onde ele constrói essa grande bolha de plástico em praças, em ruas. Pulou uma. Em praças tinha outra imagem numa rua, e que é a possibilidade de um espaço, né, interno dentro do espaço externo. Então você tem uma suave camada, né, uma película de plástico que faz essa separação. Então o Raum Labor é um grupo que eu trabalhei junto em um projeto dentro de um mercado em Berlim, que foi o Markthalle 9, né? É um mercado, aqui a gente tem uma imagem antiga também, do passado do mercado. E aqui eu trago uma imagem do mercado renovada. E o Raum Labor, junto com os estudantes da universidade que eu estudei, a gente começou a pensar projetos específicos de ação e intervenção, né, para o próprio mercado lá de Berlim. Então a gente foi estudando junto com eles, e eles tinham diversas ideias para esse projeto, que seria esse projeto para esse mercado antigo também, do século XIX. A gente vê toda essa arquitetura, né, que foi transformar o mercado em um lugar de feiras também temporárias. Sábado e domingo você teria várias feiras, e as barracas convencionais do mercado convencional, elas se mantinham no mercado. Além disso, por exemplo, essas aqui são umas novas de tapas, essas outras barraquinhas, que eram feiras que aconteciam aos sábados e domingos. Além disso, houve todo um pensamento de reformular o uso desse espaço. E eles criaram, né, junto com esses estudantes, criou tipo equipamentos que poderiam servir para diversas funções também. Por exemplo, tem essa, não sei se dá pra ver, mas aqui ao lado a gente tem quase que como uma plataforma, né, que era usada para visualizar, para ver o espaço, né, e ao mesmo tempo do outro lado ele pode ser uma loja de sanduíche ou restaurante. Então assim, aqui a gente vê uma nova reformulação do mercado, né? Eu acho que isso é uma tendência quase que a gente vê, posso dizer, desde desse projeto, essa ideia de uma renovação dos mercados, né? Em São Paulo a gente tem um mercado, virou uma coisa muito na moda, né? Ele se remodelou inteiro, pensando nesse espaço como um lugar de percepção estética também. Não é só um lugar para compra, né? Então, o próprio mercado de São Paulo, quando a gente vê aquela reforma que valorizou todo o mezanino ali, é um espaço para que você veja o mercado também. Então, essa era um pouco a ideia do Raum Labor, e essa ideia, Raum Labor, espaço de laboratório, né? É o que significa o Raum Labor, e é um laboratório realmente de pesquisa. E foi isso que a gente trabalhou junto nessas ideias para gerar esses equipamentos de uso variados, né?
Além disso, o Raumo Labor fez essas intervenções. A gente vê como a fotografia aparece sempre nas propostas do mercado. Eles tiraram fotos de comerciantes do próprio mercado e criaram esses banners que traziam um pouco dessa identidade do comerciante, né? Que acaba sendo perdida pelos produtos que eles vendem. Então é sempre tentar buscar uma identidade dos comerciantes e que por trás de todo aquele consumo, sim, existem pessoas, né? Bem, esses são alguns artistas que trabalham com os materiais e o suporte, né? O espaço que a gente está pensando, que é o próprio Mercado Municipal de Campinas. Então a gente está trazendo assim alguns impulsos, né, para que a gente veja como esses trabalhos, né, potencializam aspectos do cheiro, né, das cores, desse perceber pelo olhar e tentar pelos sentidos, né, as coisas, a estética, né, ela traz essa experiência pelos sentidos. Mas aqui a gente tem o Pavivará, que é um grupo também de artistas do Rio, que criou essa salada mista, que era uma bonita, muito boa essa imagem, né? Ela era uma piscina cheia de bananas. Eu acho que isso tem a ver com a ideia da ação para um registro fotográfico, né? Aqui a gente pensa é uma ação direcionada para um registro fotográfico, né? Então eles jogam essas frutas numa piscina, que é uma ação que é direcionada para um registro final, que é a imagem, né, fotográfica dessa piscina com as frutas. É muito, eu acho que gosto muito desse trabalho, dá uma coisa de vontade de comer as frutas, mas e é uma coisa de contraste. A gente vê como também há uma preocupação estética no trabalho, né? Há uma preocupação em buscar relações de contrastes, de cores, o amarelo com o azul, que vai destacar todas essas frutas. Então a gente vê como o espaço, né, da piscina também foi pensado, né, como fundo para esses objetos que geram esse contraste gritante, né? Então aqui é um pensamento de espaço tridimensional, pensado para um registro de corpo para ser finalizado como fotografia. Bem, aqui trazendo as frutas também, né? Eu trazia a Carmen Miranda, aquelas frutas. Eu tô querendo fazer uma coisa Carmen Miranda, gosto bastante. O Pavivará também trabalha muito no universo das artes. A gente pode considerar o museu, né? O universo e o espaço das artes atualmente é um museu, mas é isso que a gente está tentando sempre ampliar, sair do museu e levar isso para o espaços outros, né? E aqui eu trago o Marep também, que se apropria bastante dessa cultura popular para criações de instalações. A gente tem os filtros assim em diversas alturas. Ele faz sempre referência também ao universo da arte. Ele traz a cultura popular relacionada ao universo da arte. Depois aqui o Ernesto Neto, eu trago ele porque o Ernesto Neto começou os trabalhos utilizando os temperos, e a gente vai ver como o mercado é esse lugar de temperos, pelo menos o mercado de Campinas, né? O mercado de Campinas ele tem essa qualidade de trazer muito cereais e especiarias mesmo de um outro nível, assim, é muito, como posso dizer, muito do produtor, assim, essas coisas muito específicas mesmo, né? Gosto. Então, muito bom. Então, assim, eu pensei nesses primeiros trabalhos do Ernesto Neto. Eles trabalham no espaço do museu, né? Mas de uma certa forma ele traz uma experiência do olfato, porque todas essas gotas, né? Just like a drops, somente como gotas no tempo, elas são recheadas, né, com temperos como açafrão, a pimenta, e que a gente no espaço vai ter uma sensação
de olfato com esses temperos. Então assim, trago como uma referência a produção de artistas que remetem, né, a essa coisa da sinestesia, do cheiro, né, que a gente tem muito forte quando a gente visita um mercado. E principalmente, eu diria, o mercado aqui de Campinas, que tem muito essa relação com esses temperos e esses cheiros e cereais especiais, né? Mas bem, ufa! Só agora volta, né? Eu sempre gosto de criar algumas tensões assim nas apresentações. E aqui eu só trago essa imagem de uma intervenção. Eu gosto sempre de mostrar essa intervenção porque é uma obra que fala de povo, né? É difícil, eu vou tentar explicar esse trabalho, né? Tem uma relação da memória e história. Eu acho que é isso, né, que esse trabalho carrega. Eu acho que eu estava falando de memória, daí a gente viu todos esses trabalhos, estava falando de alguns conceitos de memória, e daí, na verdade, em geral, né, o que estava falando tudo de memória, mas aqui é interessante isso, que em geral a história, né, a história de algo, ela só começa no ponto em que termina a tradição, quando algo acaba, algo que é produzido pelo povo, não? Momento em que se apaga ou que se decompõe a memória social, isso, essa memória do povo. Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não tem mais suporte, não tem mais por suporte um grupo, né? Então o único meio de preservar essas lembranças é fixá-las por escrito em uma narrativa, pois os escritos permanecem enquanto as palavras e os pensamentos morrem. Então assim, quando a gente começa a escrever a história de um povo em que está sendo apagada, né? Essa é um pouco a ideia da história, para dar um resgate a essas memórias do povo. Então, esse trabalho do Hans Hack está escrito no parlamento. Eu tirei essa foto. Está escrito no parlamento. Der Bevölkerung, que é para o povo. E na frente do parlamento, em cima do parlamento, é escrito para o povo alemão. Até hoje é escrito para o povo alemão na frente do parlamento. O Hans Hack, ele foi convidado para fazer essa intervenção no parlamento de Berlim. E ele contra, né, essa questão para o povo alemão, o parlamento, esse escrito que se coloca na fachada ali do parlamento. Ele vai e propõe esse trabalho que é a população, para a população, né? E pede para que cada parlamentar que faz parte ali do parlamento alemão traga um pouco de terra da sua cidade para que ele faça um jardim em volta desse para a população. Questionando o quê? Né? Falando que a população é a população que vive na Alemanha, né? É a população que está pisando na terra da Alemanha. E não para o povo alemão, que é a relação que a gente estabelece pelo sangue. É lindo isso, né? A questão de toda uma de família, né? Até hoje, né? Quem é italiano pode pedir o passaporte de cidadania italiana pela questão do sangue. Só que o que o Hans Hack coloca nesse trabalho é essa relação que o povo é que constrói um país. E o país deve ser construído pela terra desse povo. Então eu trago isso para a gente um pouco pensar nessas questões da memória, nesses restos, né, que estava falando da memória, em relação à história, que é essa construção que é imposta pelos historiadores. É um trabalho que questiona muito isso. Pra gente lá de Berlim, parlamento, agora a gente vem para Campinas. Eu usei aqui essa imagem de Campinas virtual, que eu achei muito legal. E trago ainda um hino de Campinas.
Progresso, progresso, seja a nossa divisa. Progresso, progresso, seja a nossa divisa. Por vir das indústrias no enorme congresso, precisamos galhardos agir. Precisamos galhardos agir. Então, isso, pra gente quebrar um pouco, tava muito, né? Eu acho que é interessante a gente conhecer esses trabalhos, alguns que ativam memórias, outros que têm uma posição crítica em relação à história que nos é contada. E agora a gente entra em Campinas e vamos conhecer um pouco, né, da história do Mercadão, um pouco da história desse que seria uma das 7 maravilhas da cidade de Campinas. Vamos ver o que a gente vai tirar disso. Essa é a grande questão. Mas o Mercadão, então, né? A gente tem aqui essa imagem aérea do Mercadão que mostra um pouco como ele tá aqui na região, né? E essas imagens são atuais de hoje, né? E aqui a gente começa a nossa história onde foi um dos primeiros mercados de Campinas, que ficava na frente da Praça das Andorinhas. Ele ficava ali onde é hoje o Carlos Gomes. Então aqui começa a história dos mercados em Campinas. Seria um mercado grande, começou a funcionar em 1860. Depois que isso acontece, ele é demolido, esse mercado, e é construído a Escola Carlos Gomes, e na frente vamos criar o Mercado das Hortaliças. Esse mercado, ele ficava aqui aonde é a Praça das Andorinhas. E ele era um mercado, depois ele foi começando a chamar, ele foi desativado para a construção do novo mercado que ia se inaugurar. E ele ficou abandonado muito tempo ali, daí esse nome, porque os prédios foram tomados pelas andorinhas, daí o nome das andorinhas, até hoje, né? A Praça das Andorinhas. Mas daí é que se dá essa inauguração do mercado em 1908. É interessante que a ideia da construção do mercado nesse espaço é que ele era um terreno abandonado, era um terreno pantanoso, né? Um pouco fora do centro da cidade no período. E como a cidade de 1888 a 1897 ela passou por grande crise, né, da febre amarela em Campinas. Então tinha toda essa ideia de progresso, a ideia de construção de uma nova cidade. Daí de repente vem a febre amarela e acaba dizimando com a população campineira, que era de 20 mil habitantes, passou a ter 5 mil habitantes. Então foi uma queda drástica, assim, foi um grande esvaziamento da população na cidade. E a proposta, então, foi criar o mercado municipal como um exemplo de construção para uma cidade higiênica, né? Uma cidade higienista, que ia limpar, ia acabar, ia urbanizar, né? Ia criar toda uma nova questão dos espaços, a canalização dos córregos, né? O alargamento das avenidas, quase como as reformas de Paris. Mas aí ele vai ser, para esse período, 10 anos depois dessa grande crise, quase como um equipamento que mostrasse o futuro para a região, né? A partir de toda essa pandemia que existiu também na febre amarela no final do século XIX. Então ele vem com essa força, né, de trazer algo eficiente para a cidade de Campinas. E que daí ele vai depois, logo depois aqui é a inauguração, né, pela prefeitura. Até hoje a gente tem essas marcas lá no mercado municipal. Elas são escritas a baixo relevo, então elas fazem parte da arquitetura, todos esses escritos, né? Então tá demarcado ali essa presença política também desse lugar,
como um lugar de realmente de imaginar essa nova cidade, né? Então a gente faz um contraponto com esse momento, né? Que o mercado surge pós-pandemia, justamente como uma visão possível de um futuro, né? E agora a gente está ali dentro, imaginando este momento, né? Fazer arte e exaltar esse espaço, né? Com todas as suas contradições, mas também nesse vislumbrar de um futuro aí, de movimentos, novos movimentos aí nesse espaço. Essa imagem é interessante, mostra até a iluminação, né? Por dentro, correndo por dentro do mercado. Então esse lugar mesmo, que começa a ser construído aí no espaço do mercado, se dá com todas essas características de progresso. Como a gente viu na música de Campinas, Campinas é essa cidade que se coloca como uma cidade do progresso, do futuro, e que acaba um pouco, com o tempo ela vai perdendo, vai se desenvolvendo progressivamente do jeito dela. Mas aqui a gente tem... Não muito positivo, né? Sim. Não, a gente vê hoje o centro de Campinas muito decadente, né? O centro desconfigurado, né? Andar pelo centro ali é ver assim muitos prédios vazios, né? Então realmente é um lugar que está emanando ali uma transformação, né? Então eu acho que nós vamos falar semana que vem mais, né? Das experiências. Mas quando a gente olha contextualmente, que é se colocar, né, imaginar ali ações, a gente ativa, de certa forma, esses espaços, né? Então é a nossa utopia, eu, né, totalmente imerso em utopias de acreditar em transformações, pequenas transformações, mas movimentos, né, nessa decadência que hoje a gente vivencia no centro. Que a gente vê, ele começa como um depósito e logo vai ser transformado numa estação de trem, vai se ampliar que chega até o mercado para possibilitar melhor transporte das mercadorias no Mercadão. Essa estação é uma imagem interessante que ela foi, eu pelo menos nunca imaginei o Mercadão como estação de trem, né? Então, acho algo legal. Apagado ali no espaço, né? E também pensando na nossa ação anterior dos encontros, que também foi na estação e no mercado, aqui se junta, porque a estação é apagada, né? É onde é a peixaria hoje. A gente não imagina que ali era uma estação, e uma estação né, importante para a cidade na época. Que se ligava com a estação Guanabara, onde é o Centro Cultural agora Guanabara, ali em Campinas. Subindo um pouco, né? Então, assim, essa é interessante como foi realmente um apagamento dessa história. E não é uma placa memorial que eles têm, né, que vai fazer um resgate disso. É uma das formas, é importante estabelecer novas formas de se estabelecer uma relação com, por exemplo, com o trem que existia ali, né? Poderia existir outras formas, né? E agora, também o que a gente vivencia ali no espaço é a mudança urbanística ali por conta do BRT e da estação, como é que chama? Ali vai virar esqueci um lugar de ônibus, né? Um terminal de ônibus. Então, a configuração do espaço está em plena transformação, né? Então, é interessante, né, a gente olhar para essa história que era ali um fluxo de transporte e hoje também se voltando ali nas imediações esse terminal de ônibus, VLT e tudo, né, no ideal aí de fluxo da cidade, né? O Mercadão vai ser um grande, agora fica no final desse terminal do BRT ali. Então vai ser uma nova mudança que vai ocorrer nessa imediação e preocupante ainda com essa nova movimentação, né, do espaço próprio. Então aqui a gente tem um outro exemplo aqui dessa imagem de 1910, né, da estação que era chamada de Carlos Botelho. Então, assim, falta muito de um resgate
histórias, né? A gente vê ali todas as pessoas esperando, a gente já vê aqui um vendedor ambulante, e nas imagens eu acho sempre interessante, há sempre uma preocupação com o espaço mesmo, de tentar uma preocupação de vigilância desse espaço desde muito tempo, né? A gente vai ver várias imagens que mostram esse espaço. Peraí. Voltou. Já estamos acabando agora. Bem. Primeiro, então, a partir de 33 que ele vira, realmente, como a gente conhece até hoje, o mercado varejista. E aqui a gente tem umas imagens do comércio desse período, que foi cedida pelo MIS pra gente. Então vou apresentar somente algumas imagens aqui. É muito interessante esse mercado, porque ele tinha essa outro formato, e que depois ele vai se alterando, né? E aqui a gente já tem o comércio externo, a fachada como era usada também para comércio. Já vemos alterações no prédio aqui que depois vão ser adaptadas com essa reforma que vai novamente reformar. Não, reconexão. Bom, difícil isso. Mas bem, a gente está chegando agora realmente finalmente no nosso objeto, né, de trabalho, nosso objeto de estudo, nosso suporte de trabalho, que é o Mercadão, em 2021. E aqui a gente tem uma imagem. Olha que legal, o Ismar falou que a queijaria, aquela, né, existe até hoje. Realmente, né, essa história, por isso a gente tem feito um contato com a associação, temos conversado na medida do possível desse momento de pandemia, mas a gente tem feito conversas e trocas, porque essa história dos permissionários, que eles são chamados, né, dos comerciantes que estão ali há gerações, né, tem muito também substância afetiva e humana desse espaço, né, contada através dessas memórias vivas ali ainda de gerações, porque realmente os espaços, os comerciantes ali, muitos podem ser atuais, mas tem comerciantes que são de gerações, né? Então é muito rico também esse olhar humano, né, para esse espaço, não só os comerciantes, mas também passantes. Também a gente tem feito um olhar, ainda não relacionando, porque estamos nesse momento, mas com os camelôs que são presentes do outro lado da rua, como excluídos desse ambiente, e do outro lado da rua, mas também tem essa relação com o mercado. Então, né, em termos de humanidade, em termos de vida, né, é um espaço pulsante. Então, lógico que as ações que a gente pretende fazer, elas, devido à pandemia, não são na escala da nossa imaginação, mas estamos abertos, não sabemos exatamente como vai acontecer, porque estamos nessa parada, mas ela vai ser uma ação direta, ou indireta, ou imaginária, ou real. A participação e o resultado dessas vivências no espaço vão se concluir com as ações do grupo. Tá dando umas paradinhas. Que eu acho mas que a agora gente a gente acho que também já está... Tá fechando as ideias. Bem, então desde dezembro a gente está no mercado, fazendo imagens, conversando mais com a equipe de direção, e a gente agora que vai estabelecer esses contatos diretos com o comerciante, com o nosso grupo de ações em rede. Então assim, a gente vê, eu acho interessante essas duas, o mercado, esse lugar da tradição, né, do lado aqui mostra já a coisa do Natal, e o lugar do comércio também. Um corredor com a tradição do Natal e o outro com um corredor valorizando todo o comércio. Então é esse lugar um pouco que a gente vai trabalhar,
e tentar resgatar memórias desse espaço, né? A história a gente já tem muita, tentar captar meandros dessa história, as brechas, tentar olhar nesse escuro do mercado e trazer uma luz de lugares que estão apagados ali no mercado municipal de Campinas. Aquilo que eu falei dos produtos, né? A gente vai pensar com esses produtos o que a gente pode realizar, quais são os modos da gente se apropriar desse material e transformar isso em propostas artísticas. Mas bem, e a outra questão é dessa questão eclética, né? É mouro, não é mouro? Que tipo de mouro é esse? Campinas é mouro. Campinas é né? mouro. Acho Quem que traz... é o mouro de Campinas, né? Traz essa também história complexa, né? Da cidade, então, né? Com a escravidão, com né? muitas camadas, né? A gente vai levantar muito essa discussão também e tentar resgatar um pouco dessa ideia do estilo eclético e mouro com as nossas propostas, né? Mas bem, então isso, o espaço, para a gente vai finalizando agora, o espaço que seria essa distância entre dois pontos, eles transformam num lugar, e é isso que a gente vai ver. Esse lugar que é ocupado, que tem um determinado fim, mas o que eu queria, só para a gente fechar a questão de espaço e lugar, que é definido pelo Norbert Schultz, né? Que somente com a relação de 3 esferas, um espaço se torna um lugar. Quais são essas 3 esferas para que se transforme em lugar? Primeiro, ele tem que ter os atributos espaciais, né? A questão relativa à forma dele, o volume, as áreas, né? Essa relação física dos planos e elementos de cor até a textura. Então é questão espacial, ele precisa ser construído. Ele é um ambiente, ele tem que ser um ambiente de características, né? De qualidade de luz, de qualidade de sol, de orientação solar, né? A temperatura, a umidade, os sons, ele precisa estabelecer relações com o ambiente, né? E além disso, para se transformar no lugar, ele precisa de atributos humanos, que são a interação do homem nesse universo, influenciando, modificando, gerando valores ambientais, espaciais, essa figura presente, né, no lugar. E outra questão, esse lugar ele só se completa nessa conversa que a gente está tendo, é nessa troca que a gente está falando, né? Nessa convivência, né? Nesse comprometimento nosso em estar estabelecendo essa identidade, né? Para esse espaço, nessa relação entre todos esses atributos, né? Sejam históricos, espaciais, ambientais e humanos, para que a gente feche então a questão do lugar, né? E para finalizar com algumas imagens, eu trouxe o Parangolé, mas não dá para a gente ver a frase inteira, que ele diz que ele gostaria de se apropriar das coisas do mundo, como terrenos baldios, não dá para ver, eu sei, como terrenos baldios, espaços e o ambiente da cidade. A ideia de transformar o ambiente da cidade em obra. E por isso eu acabo agora, né? A gente acaba agora, eu só gostaria de... Esse é um texto que eu agora ando pensando muito nesse momento de crises, de pandemia. O que foi? Que alguém falou que a transmissão parou. Ih, parou de novo. Tá rodando? Acho que tá. Vai. Ela dá umas paradinhas. É difícil. Mas bem, é só isso que, para finalizar, eu deixo esse impulso, né? De criação e leitura a partir de um texto do Rainer Maria Rilke. É um texto que é Cartas à Jovem Poeta. É um jovem poeta que começa a trocar cartas com Rainer Maria Rilke. E o Rainer Maria Rilke era um grande poeta no momento, e ele começa a dar trela pro cara, e o cara vai mandando carta. E daí é só pra gente começar a pensar como um impulso de criação, né? Ele escreve assim pro rapaz:
A sua carta me alcançou há poucos dias. Quero agradecer e tal, mas é só isso que eu posso fazer. Não posso entrar em considerações sobre a forma dos seus versos, pois me afasto de qualquer intenção crítica. Não há nada que toque menos obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal entendidos, mais ou menos afortunados. As coisas em geral não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível, realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte, existências misteriosas cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa. Aí eu pulo isso. O senhor me pergunta se seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma pessoa a outras pessoas antes. Envia seus versos para a revista, faz comparações entre outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora, e é isso, sobretudo, que não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Apenas um meio. Volte-se para si. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isto, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um simples e forte, com forte e simples, preciso, então construa a sua vida de acordo com essa tal necessidade. Vamos lá, gente. Quem precisa fazer arte, que é o nosso caso, né? É algo que é arte-vida, né? Algo em movimento, algo que realmente emociona e estimula. Estamos aí, pessoal. Então, agora o projeto, né, se torna público. A gente vai ter as aulas semanais, né, nos próximos 2 sábados. Nos domingos, quando voltar a fase laranja, que a gente puder estar lá no lugar, a gente vai fazer os compartilhamentos das práticas de pintura ao ar livre e, em abril, as ações que vão ser realizadas por esse grupo. Então, também o convite a quem quiser participar do grupo está pelo formulário aí presente na nossa página. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos. É um prazer trocar, porque realmente, para nós, essa necessidade, este preciso fazer arte, faz parte da nossa vida. Por isso a gente luta e, mesmo com tantas adversidades, estamos abertos aí a realizar. Na medida do, como diz um amigo, possível e o impossível, né? Que a gente vive nesse momento, mas com certeza dentro das medidas de segurança, dentro da possibilidade de cada um que queira trocar, vamos realizar da melhor forma possível, né? Então, muito obrigada, bom dia para vocês, um prazer aí. Então, semana que vem, a mesmo horário, é só entrar aqui na página, a gente vai estar com a aula 2, que são as nossas experiências em arte urbana, né? Não só as nossas, mas também de outros artistas. Eu acho que na aula que vem a gente vai falar muito desse resgate da história em Berlim a partir dos monumentos da cidade de Berlim, né?
A cidade de Berlim tem um histórico entre esses apagamentos da história e reconstrução de outras narrativas da história, que a gente vê na cidade de Berlim muito presente isso, como surgem esses apagamentos da história, né? E a reconstrução de novas narrativas da história sobre essa cidade de Berlim, a gente vai ver. Então e São Paulo e outras coisas. São Paulo, Pouso Alegre, tantos lugares, né? Porque realmente a nossa carreira de artistas, ela está sempre ligada a essa olhar para o espaço real, né? A ativar os espaços. Então, estamos aí abertos a trocar e a expandir esse pensamento, que é uma das vertentes da arte contemporânea, mas que potencializa a possibilidade de cada um se posicionar, né? Quando diz eu preciso fazer arte, todos são artistas, né? Muito bom, então. A gente agradece a todos e até a próxima nossa live sábado que vem aqui. E o grupo a gente encontra amanhã, mas também quem quiser se inscrever até sexta-feira da semana que vem. Tá bom? Legal, pessoal. Muito obrigada. Então, um tchau para todos. Agradecemos todo mundo. E vamos que gente, vamos. Obrigada. Adoramos comentário. E perguntas também, estamos super abertos. Regina, depois a gente manda o texto, a gente te dá esse impulso também. Liana, agradeço. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Valeu, gente. E a gente vai finalizando aqui a nossa live de hoje. Tchau, obrigada.